Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a mais um vídeo da série sobre campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. O que são, como se propagam, por onde se propagam. Estamos interessados nas aplicações e comportamento dos campos eletromagnéticos com aplicações na área elétrica e de telecomunicações. Para isso, veremos o seguinte assunto neste vídeo: circuitos elétricos, onde abordaremos sem ligação de terra, uma ligação de terra, múltiplas ligações de terra e algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Vamos começar com circuitos elétricos sem ligação de terra. Onde está a referência? Este é um circuito básico de corrente contínua, constituído por uma fonte e uma resistência, R1, e, portanto, com uma circulação de corrente I1. Segue a lei de Ohm, U igual a R1 vezes I1. A tensão da fonte é igual ao produto da resistência vezes a corrente que percorre o circuito. Caso perguntado qual o valor da corrente I1 que percorre o resistor no circuito ao lado, a imensa maioria dos alunos do ensino médio e das escolas técnicas da área elétrica não titubearia e responderia aplicando a lei de Ohm. A corrente I1, que percorre o resistor R1, é dada por U dividido por R1. Poucos se preocupariam com o sentido da corrente, que afinal é o convencional, conforme mostrado na figura ao lado. Caso agora seja perguntado qual a tensão sobre R1, também a maioria desses alunos responderia basicamente: é U, a tensão da fonte. Poucos, na verdade, pouquíssimos perguntariam qual a referência. Pode ser mais U ou menos U, depende da referência. Por que é tão comum que mesmo profissionais experientes se esqueçam da referência? Na prática, estamos condicionados a considerar o terminal negativo da fonte como a referência para as medidas de tensões nos circuitos com apenas uma fonte. Não é uma lei escrita, mas é a mais poderosa de todas: o uso comum. Mas, afinal, onde está a referência? Como estabelecemos uma referência? Qual a finalidade da referência? Aí na figura, estamos vendo o polo negativo da fonte. Monte esse circuito e peça para os alunos medirem a tensão sobre R1. É provável que você obtenha duas respostas: mais U ou menos U, em múltiplos digitais. Como? A posição dos terminais do voltímetro. Se a ponta positiva do instrumento estiver ligada ao polo positivo da bateria e a ponta negativa do multímetro estiver ligada no polo negativo da bateria, a tensão lida será mais U, ou a agulha do medidor, no caso analógico, irá para a direita. Cuidado com a escala. Mas se você trocar e colocar a ponta positiva do medidor no polo negativo e trocando o negativo no positivo, você vai ter uma tensão de menos U, ou a agulha do medidor analógico irá para a esquerda, podendo até mesmo danificar o medidor. É tudo uma questão de referência. E no circuito mostrado na figura ao lado, não existe uma referência. Precisamos de uma referência. Veremos agora circuitos elétricos com uma ligação de terra. Temos uma referência. Pronto. Agora temos a referência. Observe o ponto B está ligado a um terminal de terra. Esqueçamos por hora a importantíssima, fundamental e principal função da ligação à terra: proteger o equipamento ou proteger o usuário do equipamento de choques elétricos. Vamos nos ater à também importante função de estabelecer uma referência de tensão. Agora sim, o potencial de ponto A em relação ao ponto B, a referência de tensão é mais U, sem dúvida. O ponto B é a referência de tensão ou tensões do circuito. Basta estabelecermos isso logo de início ao apresentarmos essa ligação de terra como o potencial zero ou de referência. O potencial de B, por definição, zero, é claro, nem sempre é verdade. O potencial de A, mais U em relação a B, claro. A diferença de potencial a B,
mais U, evidente. A corrente no circuito mantém-se alterada, U sobre R1. Não há, em princípio, qualquer circulação de corrente do ponto B para o terra. O potencial elétrico do terminal de terra definido, ponto B, é zero. Só haverá corrente para o terra em caso de alguma falha, acidente no circuito e, nesse caso, haverá um desvio de corrente para o terminal de terra, protegendo o equipamento ou o usuário. Veremos agora circuitos elétricos com múltiplas ligações de aterramento. O que muda? Observe os circuitos, pontos B e B' ligados à terra. Temos então duas referências, dois terras, B e B'. Para que haja circulação de corrente no circuito, é necessário que a ligação elétrica entre os pontos B e B' seja de baixa resistência. Uma baixa impedância capacitiva seria um circuito aberto e a corrente contínua iria para zero. Não haveria passagem de corrente contínua. Uma baixa impedância indutiva, em algumas situações, seria tolerável. Qualquer resistência entre os pontos B e B' acarretará em perda de potência nessa resistência e menos potência disponível para a carga, R1. O potencial de A mais U. O potencial dos pontos B e B', zero. Neste exemplo, estamos considerando terra igual a zero. Não que tenha que ser zero, mas será a nossa referência de zero. Se B e B' estiverem com um potencial idêntico de, digamos, menos 70 volts, isso mesmo, menos 70 volts, nada muda no circuito. A corrente continua sendo U sobre R1. Apenas evite tocar nos pontos B e B'. Veja agora no exemplo. Temos agora menos 70 volts nos pontos B e B', representado pelas fontes de tensão de 70 volts. O que mudou? A corrente I permanece igual a U sobre R1. Não acredita? Vamos modelar a malha do circuito, começando pelo terminal positivo da fonte mais à esquerda, ponto C, e faremos o trajeto C, B', A, B, C. Quando nós saímos do ponto C, o que nós vemos? Uma tensão de mais 70 volts entre C e B'. Depois temos a tensão de menos U, continuamos de A para B, mais R1 e 1, e finalmente de B para C, menos 70 volts. Aí está a equação escrevendo essa modelagem. 70 volts é cancelado e temos novamente U igual a R1 vezes I. U1, a tensão em cima da resistência, que é igual à tensão que nós temos da fonte. Neste exemplo, os pontos B e B' estão no mesmo potencial elétrico. Espera-se que sim. É como se fosse um ponto em comum. Não há diferença de potencial entre B e B'. Não importa, você pode até aplicar um curto-circuito entre B e B'. A corrente I mantém-se inalterada antes e depois do curto. Você simplesmente, ao colocar as fontes em curto, em B e B', vai estar colocando as fontes 70 volts em paralelo e retirando do circuito. Mas eu percebi que você ainda não está convencido. Muito bem, vamos começar a malha fechada no ponto B, no sentido horário. Ponto B. Então faremos o trajeto B, C, B', A e B. Mais uma vez, vemos a polarização das fontes e a queda de tensão sobre R1, o que equivale mais uma vez U igual a R1 vezes I, ou U1 igual a R1 vezes I também. Convencido agora? Ainda não? Você quer circular no sentido anti-horário? Vamos lá. Vamos começar no ponto A, sentido anti-horário. Então, A, B', C, B e A. De modo análogo, chegamos ao mesmo resultado. U igual a I vezes R1. Convencido agora? A única diferença é que quando nós passamos por R1 de B para A, temos que considerar a polaridade negativa da queda de tensão devido à corrente I. Observe que a corrente I ela vai de A para B. Quando vamos de B para A, a tensão é negativa. Vamos agora acrescentar um ponto de terra de referencial no ponto C. Vamos analisar o circuito. Aí está o terra. E o potencial no ponto C, mais uma vez, é o ponto zero. O circuito anterior, sem a ligação de terra, ele estava flutuando. Vamos referenciá-lo à terra, então. Qual a diferença? A DDP U de A para C agora é U menos 70 volts. Temos o lado esquerdo e o lado direito. O potencial de C é a referência, considerando 0 volts. O AB continua sendo I vezes R1. Vamos agora fazer invertendo a polaridade das duas
fonte de 70 volts. Nós analisamos anteriormente a polaridade positiva, o polo positivo das baterias ligado à terra. Agora nós temos o negativo ligado à terra. Então agora temos tensões positivas na fonte em R1. Aí está a tensão positiva. Vejamos os pontos A, B, B', C. O que mudou? A diferença de potencial de A para C é U mais 70 volts. As duas fontes de U e 70 volts agora estão em série, somando as tensões. A tensão sobre R1 continua sendo R1 vezes I. Os pontos B e B' estão no mesmo potencial elétrico. Eles podem ser curto-circuitados? Sim, claro que podem. Mais uma vez, você colocou duas fontes em paralelo, sem problema nenhum, e retirou do circuito. Começa assim, um circuito básico aterrado. Depois nós passamos para um circuito com maior amplitude de resistência, de cargas. Passamos para isso. Finalmente, nós temos uma fonte com diversas cargas, diversas tensões no circuito. E o terra? Vamos ver agora. Nesse circuito composto por 4 resistores e a fonte, nós caracterizamos as tensões sobre os resistores, o 1, o 2, o 3 e o 4. A corrente A agora é o A da fonte dividido pelo somatório das resistências em série no circuito. Agora, nós temos as 4 tensões sobre os resistores. O 1 ou o AB, a diferença de tensão de A para B, assim também o 2, o 3 e o 4. Aí estão as 4 tensões. Agora vamos representar do ponto para a referência do negativo da bateria, o ponto E. Então, nós temos agora o AE, o B para E, C para E e D para E. Uma diferença de potencial. E aí nós temos em função das tensões o 1, o 2, o 3 e o 4. Perfeitamente determinadas. O que muda agora? Colocamos um terra no ponto E. Agora o ponto E é a referência de terra. O que muda no circuito? Vamos ver. Temos aí o nosso circuito com a ligação de terra, a nossa corrente A permanece a tensão A dividido pelo somatório das resistências. Não há dreno de corrente para a terra. O 1, simplesmente IA vezes R1, e assim temos o 2, o 3 e o 4. As 4 tensões sobre os resistores. Também, mais uma vez, podemos definir a tensão de um ponto A, por exemplo, para ponto E, o AE. E aí vamos fazendo todas as tensões. Você observa que o AE também pode ser representado por U de A, porque é referência, é zero. Assim temos o BE, o CE e o DE. O E, é claro, zero é a referência. Vamos agora passar um dos resistores, R4, para o lado esquerdo. Continua em série com a bateria, mas agora está ligado entre a bateria e o terra. Observaram? R4 mudou de posição. Temos agora o ponto D como sendo o ponto de terra. Vamos analisar o circuito. Aí está o nosso circuito redesenhado, com a ligação de terra em D. R4, observe que a corrente IA, quando percorre o circuito, veja o sinal positivo em R4, o 4. Percebeu? O ponto E, então, vai ser negativo. IA mantém a mesma corrente para os 4 resistores, o AB, o BC, o CD, e agora observe que o ED é uma tensão negativa, porque nós estamos com uma tensão negativa em relação ao terra D. A corrente entra pelo ponto positivo do desenho, indicado pelo mais na flecha vermelha em o 4. A tensão no ponto E, então, negativa. O ponto D é a referência de zero de tensão, o terra. Para pensar e você resolver, qual o valor de UAE, UBE, UCE, UDE? Repare que agora nós estamos fazendo diferença de tensão de pontos para a tensão E, não D, mas para o ponto E, no polo negativo da bateria. Vamos agora passar mais um resistor para o lado esquerdo. E agora nosso ponto de terra é o ponto C. Compare o circuito da esquerda com o da direita. Vamos analisar. Temos aí o circuito agora, a corrente, a mesma corrente, o AB, o BC, o DC agora é negativa, porque veja, a corrente entra pelo resistor, pelo terminal positivo de U3. D é negativo. O ED, mesma razão, negativo. O ponto C é a referência de zero de tensão, terra. Compara com o circuito anterior. Exemplo 2, para você pensar e resolver. Qual o valor de UAD, AE, BD, BE e UEC? E se tivermos duas fontes de alimentação em nosso circuito, o que vai acontecer? O que muda? O que se mantém?
Vejamos agora algumas considerações sobre os assuntos apresentados. As funções do Terra podem ser resumidas em segurança para o usuário, segurança para o equipamento e referência de tensão ou zero. A existência de um Terra comum no circuito permite a interligação de diversas partes desse circuito para um terminal de referência comum. Circuitos alimentados por fontes requerem um circuito fechado para o seu respectivo e correto funcionamento, uma malha fechada. Em situações mais comuns, a corrente circula pelo Terra entre esses circuitos afastados. Então, há circulação de corrente pelo referencial de Terra ou pela massa metálica que está ligada ao Terra. Em situações excepcionais, a corrente circula para o Terra. Nós podemos ter um Terra comum da placa do equipamento ligado a um Terra, talvez do chassi, e aí um Terra externo. Interessado? Comece estudando a NBR 5410. E no próximo vídeo, os circuitos analisados até aqui são basicamente, a análise de circuitos, uma aplicação direta das leis do eletromagnetismo, complementadas pelos trabalhos de cientistas como Ohm, Ampère, Thevenin, Norton, Kirchhoff e muitos outros. Esses circuitos que nós vimos até agora apresentando uma fonte de tensão. E quando há mais de uma fonte alimentando o circuito, como é que se resolve? É o que nós vamos ver no próximo vídeo. Então, até lá! Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.